Esse episódio tem um oferecimento de Cutelaria Simo, perfeito em todo lugar, e Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é Leonardo Antolini, gerente regional de biológicos da FMC. E o tema da nossa prosa será Feromônios, tecnologia biológica disruptiva para o controle de pragas. Leonardo, seja muito bem-vindo. Tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, Divino. Obrigado pela oportunidade. Prazer estar aqui com você hoje. Cara, prazer compartilhado. Muito bom estar contigo também. Muito bom de falar de novas tecnologias, falar de coisas disruptivas, né? Trazer conhecimento para o produtor rural é sempre muito bom. Me conta quem é o Leonardo Antolini. Bom, eu sou natural do Sertãozinho, lá no interior de São Paulo. E Pertinho de Ribeirão Preto. exatamente, eu atualmente Ou é Ribeirão que é pertinho de Sertãozinho? tem essa lenda. E atualmente eu trabalho na FMC, na área de biológicos, então eu sou gerente regional aqui da parte de biológicos. Ficamos baseados aqui em Campinas e estamos com novidades aí para falar hoje. Cara, a FMC é uma gigante, né? A gente chega nas feiras, está sempre assim, aqueles estandes bonitões, né? Sim, é uma das top empresas aí do mercado e está no mercado há mais de 140 anos, com diversas soluções. Então, quem é da área já viu ou já usou algum produto, com certeza conhece a gente. Conta pra mim, o que é esse tal de feromônio? Bacana. Esse tipo de substância, digamos assim, é um produto que é encontrado na natureza. Ele tem diversas funções, digamos assim. Uma delas é ser um sinal para que os seres vivos, principalmente os insetos, e nesse caso mariposas e desse tipo de organismo, se encontrem para reprodução. Então, é como se fosse uma pluma, um perfume, digamos assim, é um sinal que elas conseguem se encontrar. E aí o curioso é que, principalmente à noite ou sem luz, a gente tem testes relacionados a isso, de como elas se encontram. Elas se encontram por essa identificação dessa substância no ar. Então ele vai seguindo o macho. É um Sim, cheirinho que põe o macho perto da exatamente. No fêmea. caso da mariposa, é o macho que vai atrás da fêmea. Tem algumas espécies que é o contrário, que é a fêmea que vai atrás do macho. Não é o caso da nossa tecnologia hoje, mas é exatamente isso. E principalmente para essas espécies de insetos, é uma tecnologia que a gente consegue mimetizar, digamos assim. Então, a gente vai falar aqui sobre, mas é muito empolgante, porque eu estou usando o poder da natureza a favor do agricultor. Isso que é legal. Você está pegando algo, você não está criando a roda, você está pegando algo que a natureza já criou, está trazendo isso para uma realidade favoravelmente ao produtor rural, é isso? Exato. E aí, só entrando um pouco talvez mais em detalhes, o pessoal às vezes confunde muito o feromônio com o hormônio. O hormônio, fala assim, o ferormônio. Não, o feromônio é uma coisa que é muito mais comportamental. Ele atua no comportamento, seja reprodutivo ou até mesmo, por exemplo, quando você cutuca uma maré fedida, aquilo é uma coisa que se chama cairomônio. Aquilo é um cheiro também que vai repelir o predador. Você tem esse tipo de substância que os animais produzem para defesa. Existem outros tipos também, quando uma abelha vai numa flor, ela acaba sugando ali o pólen, etc. Ela tá emitindo coisas que atraem predadores. Então, os predadores identificaram que aquilo é uma abelha se alimentando, ela está vulnerável. Então, acaba atraindo também esse tipo de coisa. Então, a natureza é cheia dessas nuances. A gente acabou entendendo isso como funciona para usar a favor da produtividade. A ideia é mais ou menos essa. Tem gente que você chega perto dele, o cheirinho ou te repele ou te atrai. A mesma coisa, não é? Exato. E tem uma última classe, que também não é um feromônio, ou pode até ser de feromônios ou não,
que você usa um tipo de atrativo, você atrai o inseto para aquela isca, e ali tem um defensivo químico, uma coisa que ele gruda e ele acaba sendo eliminado pela substância química, mas ele foi atraído por um aminoácido, até pelo feromônio sexual também. Mas isso é uma tecnologia mais antiga e não é o que a gente vai falar aqui hoje. Uhum. No nosso caso aqui, a gente vai falar de lagarta. Explica pra gente como é que funciona o ciclo reprodutivo da Spodoptera frugiperda. O nome difícil esse. Lagarta do cartucho, mais fácil. Pronto. Legal. É, e aí eu acho que vale a pena explicar um pouco no sistema de cultura. No Goiás tem muito, áreas irrigadas, no Mato Grosso, quem está aí no Centro-Oeste e até no Sul vai entender o que eu vou dizer. Você tem uma cultura principal, como soja, por exemplo, seguida de milho. Ela prefere comer o milho. Então, é lagarta do cartucho do milho. E ela está ali naquela safra e teve a lagarta, se virou mariposa, reproduziu, e ela, vamos supor que ela migrou para a sua área que não tem infestação, digamos assim. E só abrindo um parênteses, se você pensar numa área que produz o ano inteiro, no caso do Goiás, produz o ano inteiro, com pivô, enfim, e acaba tendo lavoura o ano inteiro, então ela está sempre ali. Vamos supor que ela pousou na sua fazenda ali. Essa mariposa, provavelmente ela está migrando porque ela já está acasalada. Então ela viaja 1 quilômetro por dia, 2 quilômetros por dia, ela viaja bastante. Então, durante a vida dela, ela pode andar 35 quilômetros. Então ela chegou lá fecundada. Vai colocar os ovos ali na sua lavoura. Cada mariposa vai colocar cerca de 1.000 ovos. Então, uma mariposa vai dar origem a 1.000 lagartas. E aí a lagarta encontra um ambiente favorável, principalmente mais seco e sem predadores, e enfim, ela acaba nascendo e as larvas vão comendo ali a planta de milho. O que acontecia, e ainda acontece em alguns casos, em menos eficácia talvez. Quando ela come a lagarta, a folha do milho, ela geralmente tem a suscetibilidade à transgenia. Então o milho que está lá transgênico acaba matando ela pela proteína BT que está ali no estômago dela, ela acaba morrendo. O que acontece, e a gente identificou isso e isso está cada vez mais frequente, essa biotecnologia do milho em si está perdendo muita eficácia. Por quê? Você tem grandes áreas plantadas, um controle talvez das ninfas e dos adultos das lagartas maiores, que não é tão eficaz, então você acaba selecionando isso, e essa transgenia está ficando cada vez menos funcional. E ela cresce, você vai selecionar as mais resistentes, ela vai crescer, a partir de um determinado momento ela vai se encasular, digamos assim, e virar uma mariposa. E isso o ciclo se repete. Isso pode acontecer diversas vezes durante o ciclo da cultura. Então, você pensar 100 dias, 120 dias, depende do ciclo da variedade que está ali, ou do híbrido que está ali, 90 dias, enfim. E isso começa a se proliferar para as outras áreas. Então, em alguns lugares hoje tem algodão plantado. Ela migrou do milho e foi para o algodão. Ela não é a cultura favorita dela. Se tiver o milho e o algodão, ela vai ficar no milho que ela gosta mais de comer o milho, digamos assim. Mas o que tiver, ela come. Então, ela ataca hortaliças também, o que tiver, ela derruba. Então, por isso que é tão problemática. E aí, o caso da Spodoptera é curioso, porque ela nasceu, digamos assim, ela é originária das Américas. E foi identificada aí em 1800 e alguma coisa, e até pouco tempo atrás ela estava somente nas Américas. Só que como ela migra tanto e o mundo é tão globalizado, tão conectado, a gente começou a encontrar casos de Spodoptera na Europa, na África, na Ásia. E por ela ser tão agressiva e comer tanta coisa, é uma praga que a FAO, a ONU, tem uma preocupação global com o Spodoptera. Realmente é um negócio que pode, que a gente fala muito no campo, né? Vai moer, vai derreter a produtividade. E por ser culturas como milho, é muito sensível à produção alimentar, né? Então ela acaba sendo uma preocupação mundial quando se pensa em segurança alimentar, por exemplo. Existem estudos que mostram o impacto dessas lagartas na produtividade agrícola e também o prejuízo que causa aos produtores? Existe literaturas, tem aí os registros de 35 a 50% de perdas, e se você pegar 35% de perdas, do tanto que a gente produz de milho hoje no Brasil, dá mais ou menos 12 milhões de toneladas.
e se for traduzir a preços aí de 70, 80 reais saca, vai dar mais 21 bilhões de reais. Então isso poderia estar, digamos, primeiro no PIB do nosso país, no PIB do produtor, no faturamento dele, entende? Leonardo, eu vou fazer um intervalo comercial e nós voltamos em alguns minutinhos. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisaoaeroagricola.com.br. Hoje estamos falando da importância dos feromônios, tecnologia biológica para o controle de pragas. O manejo, eu imagino que deve ter um impacto, né? Um manejo bem feito ou um manejo mal feito. Como é que ele pode impactar na efetividade do controle dessas lagartas? Muito, porque primeiro no manejo você tem que pensar na biotecnologia que você vai escolher. Geralmente, no mercado hoje, você tem biotecnologias com 3 a 4 proteínas, que são as mais avançadas e as mais modernas. Para você ter uma ideia, se você usar hoje uma tecnologia com menos proteínas, com menos transgenia embarcado, digamos assim, menos empilhamento de genes, você vai ter que fazer muito mais aplicações, porque ela é menos suscetível a isso. Mas vamos pensar numa biotecnologia de 3 a 4 proteínas, que é de primeira linha, né? O que o produtor fazia, e acho que isso é um pouco do manejo que talvez o produtor não estava mais fazendo para a lagarta do cartucho. A transgenia resolvia o problema. Ela comia o milho e simplesmente o produtor aplicava uma vez, ou até mesmo não aplicava, jogava todo o peso do controle para a semente. E aí, 20 milhões de hectares, 2 safras, 3 safras, seleção artificial, você foi selecionando as resistentes. E aí deixa essa história aqui do lado. O correto é você ter a biotecnologia e ter as aplicações, que no caso de insetos, geralmente ela deve acontecer quando você tem a presença da praga lá no lugar. Você geralmente não faz preventivo, porque não faz sentido, senão você está jogando produto fora e vai controlar o quê? Não tem nada lá, né? Você acaba monitorando isso faz muita diferença, você monitorar. Pode ser por meio de armadilhas ou a contagem, está ali no campo fazendo o scouting, né? O pragueiro vai lá e identifica a presença da praga. Isso vale para todas, vale para lagarta, vale para percevejo. Olha, é hora de aplicar. E aí o produtor, geralmente, ele vai entrar com inseticida, 1, 2, 3 aplicações, tem diversas categorias, depende muito do que ele quer, tem produtos mais de choque, tem produtos mais fisiológicos, produtos sistêmicos, enfim, depende muito da recomendação que ele receber do agrônomo dele, ou dele mesmo, né? E no caso, isso até então também funcionava, só que, veja, eu estou selecionando as lagartas pela tecnologia, estou jogando pressão agora nos sintéticos. Existem aí 4, 5, 6 opções, pensando em grupos químicos, que podem controlar as lagartas. Eu escolhi usar 3 de um grupo só, por exemplo, que é o que eu mais gosto, que funciona mais. Daqui, pensando há 5 anos atrás e hoje, esse grupo químico, essa molécula não funciona mais. E trazendo um paralelo para a nossa vida real, se eu usar um antibiótico só, o resto da minha vida, vai chegar um ponto que ele não vai funcionar mais. E acontece isso com os químicos também. Você tem uma perda da semente e uma perda dos químicos. E aí, qual que é o cenário aterrorizante? Você começa a usar mais químicos e mais aplicações. E o controle é interessante que ele não cai 1, 2% ao ano. Ele cai 20% no primeiro, 50% no segundo e depois já não controla mais. E eu visitei áreas em Goiás, em Mato Grosso, no Sul, que o produtor fala, olha, estou usando esse ativo nessa semente de ponta e está desse jeito. Ele mostrava a área toda destruída e com impacto enorme na produtividade. Eu não sei mais o que eu faço. E aí, você tem o biológico como um vírus, ou uma bactéria, ou um fungo, que vai atuar na lagarta também. Então ele vai ser um reforço, digamos assim, para o sintético e para a biotecnologia da semente.
E aí note que eu estou falando só de lagarta. Em nenhum momento eu falei em controle ou manejar, colocar um controle na mariposa. Eu só estou olhando uma etapa do ciclo. A etapa da mariposa eu não estou olhando ainda. Então isso é o que se fazia até então. E a gente viu que tem muito problema de Spodoptera e de lagarto do cartucho. Por estar confortável, talvez, na tecnologia da semente, o produtor meio que desaprendeu a fazer isso. E agora está voltando com força esse tipo de necessidade. E aí para isso que a gente está aqui, para desenvolver esse tipo de solução. Quais que você acha que são os principais desafios do agricultor nesse controle? Porque você colocou um quadro aí realmente bem desafiador, né? Mas deve Uhum. ter algo assim que seja aquilo que realmente mais preocupa. Bom ponto. Eu vejo o seguinte, por você ter uma seção de culturas, por exemplo, soja e milho, ou soja, milho e algodão, soja, algodão, enfim, tá sempre verde. Tem sempre alimento, tem sempre matéria orgânica e a Spodoptera acaba consumindo qualquer cultura que tiver ali. Talvez o monitoramento que ele faz não dá para ele o tempo de reagir. Então ele está sempre correndo atrás da Spodoptera e da lagarta do cartucho, por exemplo. E talvez quando ele entre com essa aplicação, o produto já não está no momento de fazer a diferença, digamos assim. Outro ponto, usar o mesmo produto, e aí não é nem o mesmo produto, você pode comprar o mesmo ativo de várias empresas, não precisa ser o mesmo produto comercial, digamos assim, tem várias marcas que oferecem produtos semelhantes, ativos semelhantes. E eu acho que muitas vezes, talvez por custo, ou por comodidade, ou por até mesmo desconhecimento de como funcionam os produtos, aí nesse caso os sintéticos ou os biológicos, ele acaba não utilizando das melhores opções. E aí eu entendo que assim, o ambiente de produção e a vida do agricultor não é fácil. Essa conversa aqui, por exemplo, ele não tem esse bate-papo, talvez com o time dele, talvez ele não recebeu orientação, não dá tempo. Então, eu não o culpo também, porque muitas vezes você tem um operacional da fazenda que você tem que fazer e tem que entrar naquele dia, e tem que entrar e não pode entrar na melhor hora. Então também, às vezes, falar sem observar o contexto como um todo é fácil. Mas eu acho que são esses os desafios. Talvez o monitoramento, não rotacionar os ativos, não pensar no manejo integrado como um todo. E aí, puxando para os biológicos, eu vejo que ainda, talvez haja um desconhecimento, por exemplo, que você pode usar um vírus, você pode usar uma bactéria, você pode usar um fungo para ajudar nesse controle, e muitos produtores ainda têm dúvidas se funciona ou não. Então, aí parte do nosso caso como indústria, como, porque a gente está aqui para quê? Para defender o agricultor. Cabe nós também ensinarmos, e esse programa também vem nessa linha, eu acho que é por aí, tá? Você falou que o produtor está sempre correndo atrás. E a indústria? Ela está sempre correndo atrás ou ela está sempre correndo à frente? Bom ponto. Hoje, vou falar da FMC, né? Nós estamos olhando para as soluções para daqui 10 anos. O que a gente está olhando hoje, estamos lançando hoje, digamos assim, e aí diversas tecnologias, isso foi pesquisado há 10 anos atrás, 15 anos atrás. Então, é um desafio para nós estar à frente e casar o momento daquele problema do tipo, olha, eu sou de marketing aqui, estou olhando uma tendência, isso aqui pode acontecer, pode vir a acontecer. Tá, então eu vou investir e desenvolver, aí pensando em defensivo sintético e nesse produto que a gente desenvolveu, custa aí 200, 300 milhões de dólares para desenvolver isso em um ciclo de vida enorme de desenvolvimento. Então eu tenho que estar olhando para frente, mas também com soluções que atendam o hoje. Porque também a gente não vive só de futuro, assim como agricultor, a próxima safra vai ser melhor, tal. Então, é um ponto. E esse problema de hoje, as soluções que estão no mercado têm um nível de controle razoável. Se ele quiser o máximo que dá para extrair, aí ele teria que olhar para outras soluções, entende? Não só porque ele já faz. Essa pergunta que eu fiz, ela chega a ser capciosa, de certa forma, porque eu sei Uhum. que a pesquisa ela tem que estar sempre à frente. E você colocou um ponto interessante aí, né? Pode ser que isso venha a acontecer. E às vezes você joga ali milhões de dólares e pode ser que aquilo não aconteça, né? E aqueles milhões de Perfeito. dólares, eles simplesmente voam, né?
e pode ser que a realidade mude, as coisas mudem em um tempo. Mas, dentro dessa lógica ainda, surgiu uma inovação recentemente que muda todo esse pensamento nosso aí, de manejo e tal. O que essa solução traz de novo, realmente? Divino, bom ponto. E aí eu vou pegar o que eu falei antes, que eu comentei. A gente olhava somente para a lagarta, seja na biotecnologia da semente ou nos defensivos. Existe uma parte do ciclo que ninguém estava olhando e a gente olhou, que é a mariposa se reproduzir. Então, eu sou um parceiro que vai potencializar esse controle atual do produtor, atuando de uma maneira diferente. Eu pulverizo esse produto na área total, por exemplo, da fazenda, em conjunto com os inseticidas que ele já usa atualmente. Então, ele não precisa mudar nada. Ele faz 3 aplicações? Tá, então eu vou pedir para ele fazer na primeira e na segunda aplicação, por exemplo, na segunda e na terceira, depende muito do posicionamento ali que ele está colocando, e adicionar o feromônio no tanque de manejo dele. O que vai acontecer? O inseticida vai atuar de uma maneira normal, vai matar as lagartas, a biotecnologia vai matar as lagartas que ela ainda consegue eliminar, e o feromônio vai ficar no ar. Ele é encapsulado de uma tecnologia de liberação lenta, então ele está lá na folha, e isso vai liberando lentamente, como se fosse um perfume muito bom. Então ele fica ali de 7 a 10 dias liberando isso, e aí o que impacta isso, talvez luminosidade, temperatura, depende muito do clima, mas de 7 a 10 dias é um valor que a gente confia no produto, e ele vai ficar ali, naquele ambiente. As mariposas estão convivendo junto com as lagartas ao mesmo tempo, então tem lagarta pequena, tem ovo, tem mariposa, isso tudo está acontecendo ao mesmo tempo. As mariposas que estão ali, elas não vão se encontrar. Então, é como se eu emitisse os sinais falsos, digamos assim. Então, elas não vão conseguir se reproduzir. As lagartas que estão hoje lá, o inseticida vai controlar, vamos supor que alguma vire mariposa no momento ali que está aplicado o feromônio. Ela também não vai conseguir se reproduzir. Então, a próxima geração, aqueles 1000 ovos que cada mariposa colocaria, é interessante que ela vai colocar os ovos, só que não vão estar férteis. Isso não a vão estar gente identificou. fertilizados. Exato, ela coloca o ovo, isso é uma coisa muito importante, porque às vezes o produtor anda na lavoura e vê os ovos. Ele fala, mas, pô, não está funcionando o produto. Não, tá. É que eles não estão fertilizados. E aí, uma mariposa, 1000 lagartas, então é menos 1000 lagartas por mariposa. Então é um controle muito inteligente. Aí ela pode ser resistente ou não, tanto faz. Ela não vai dar sequência no seu DNA. Então, eu reduzo muito a pressão de resistência, ajudo os produtos que estão lá hoje, que o produtor gosta daqueles produtos, daquela tecnologia, e tudo isso, essa substância, esse feromônio, é um produto derivado de uma produção biológica. Nós reprogramamos as células de bactérias leveduras para que elas produzissem essa substância que a gente identificou que a mariposa utiliza. Então é como se eu inundasse ali o ambiente com aquilo, elas não vão se encontrar nunca. Essa que é a ideia. E eu vou para mais um intervalo comercial. Eu sempre gostei de canivete, desde os tempos em que eu fazia o curso de técnico agrícola, lá na Escola Agrotécnica Federal, que eu usava canivete. E agora eu tenho o privilégio de ter o meu canivete personalizado. Inclusive, tem um em formato de soja. É isso mesmo, é o canivete da Simo. Você gosta de canivete? Eu acho que vale a pena então você conhecer. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete Simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. Estou conversando com Leonardo Antolini, gerente regional de biológicos da FMC, e estamos falando a respeito dos feromônios e o controle das pragas. Existem estudos que mostram o desempenho dessa molécula em relação às lagartas mais resistentes?
Existem, nós temos as populações que a gente utiliza na nossa estação. Eu tenho hoje, por exemplo, a safra da lagarta desse ano, de vários lugares, a normal, tenho a resistente também, e a gente vai mapeando isso conforme o tempo. E o ponto é o seguinte, quanto pior tiver o inseticida, digamos, uma lagarta mais resistente que tiver lá, mais ela vai potencializar a efetividade desse produto que o produtor já usa. Então, no manejo aí que ele está, vamos supor que ele incremente 20 a 30% de média de controle, ele vai ter diversas sacas a mais em produtividade. Eu não sei te dizer assim, na população resistente, o quanto que ela adiciona mais do que a população tradicional, mas o que eu vejo, a gente sempre faz áreas comparativas, em que eu usei a minha solução e uma que eu não usei. A diferença é nítida. E é até engraçado, porque quando você olha a folha, não tem dano. E uma área que eu usei um manejo de ponta, de biotecnologia e de sintético, está toda furada e toda danificada com os danos de lagarta. Assim, eu até brinco com o pessoal que parece que você passou brilha-folha na folha, porque está tão bonito que você falou, nossa, e é uma coisa assim, não mudei nada no manejo, só adicionei o meu produto. A gente acha que mora num país, nós não moramos num país, a gente mora num continente, né? O Brasil, se você for pegar do Oiapoque ao Chuí, é completamente diferente, tudo é diferente, tudo, tudo. A gente que viaja muito, a gente observa essas diferenças, né, regionais, mesmo em um estado, né, em uma região tem diferença, imagine um país. Como é que é trabalhar com um produto em um país de dimensões tão continentais, tão grandes, com diferenças de clima, de solo, de pluviosidade, né? Existem recomendações específicas para determinadas regiões ou culturas até? A sua pergunta é muito importante, porque esse produto nós estamos testando ele há alguns anos, e o que você coloca é crítico, porque, por exemplo, se você vai, quanto mais para cima você for, de Minas para cima, e aí Mapitobá, Mato Grosso, regiões mais extremas, mais resistente a lagarta está. No sul ainda, talvez o produtor não esteja sentindo o que eu estou falando aqui, dele usar um produto de ponta, uma biotecnologia de ponta, e ela não controlar. No final das contas, o nosso posicionamento ele acaba sendo o mesmo em relação à dose e momento de aplicação, mas o efeito dele, por exemplo, num ambiente mais frio, ele vai volatilizar menos, digamos assim. Então, o residual dele vai ser maior. Ou um dia que está nublado e ele talvez tenha até um residual um pouco maior. Um ambiente, talvez, que esteja mais calor ou mais sol, ele vai durar 7 dias. O outro pode durar 14 dias, enfim, vai depender. Mas você está correto, porque o tipo de clima, o tipo de solo, o produto que ele utiliza lá, se ele utiliza um produto talvez mais antigo, de um defensivo sintético mais antigo, eu vou potencializar a determinado ponto. Se ele usa um mais novo, eu vou potencializar ainda mais. Então, essas nuances regionais, integração de culturas, por exemplo, como soja, milho e algodão, ou aí no Goiás, por exemplo, que você tem pivô. Cara, o pivô é um reservatório vivo de lagarta, porque ele tem cultura o tempo inteiro e ela está migrando o tempo inteiro. Então, umidade, e aí você, né? umidade, e aí você pega casos, por exemplo, aí planta muito feijão, né? Feijão não tem biotecnologia. Ela não tem essa resistência do milho ou da soja que tem, do algodão. Então, ela fica muito mais vulnerável. Sorgo, mesma coisa. Então, você perguntou, né? O país grande tem diversas culturas. Aonde tem a lagarta do cartucho, você pode utilizar o produto, porque ele é um produto que acaba entrando na regulação dos biológicos e ele pode ir aonde a praga está, independente da cultura. Claro, a gente focou no milho, que é onde tem mais o impacto, a gente sabe, a gente começou no milho, mas a gente tem testes hoje já rodando em algodão, em soja, e a nossa ideia é que a gente não pare na lagarta do cartucho. A gente entre, por exemplo, na mesma tecnologia parecido para helicoverpa. E na Europa tem outras lagartas que não tem aqui, na Ásia tem outras lagartas que não tem aqui, que nós também estamos desenvolvendo coisas parecidas que eu vou acabar não trazendo para cá porque não tem problema. E aí um fechamento aqui
talvez dessa parte de lagartas, mas não tem só lagartas na lavoura, tem percevejos, tem outros tipos de insetos ali. E também estamos desenvolvendo uma linha para esse tipo de pragas de solo. Então, o conceito de quebrar a reprodução é muito potente, porque ele continua utilizando o que ele utiliza, e até no longo prazo, se você pensar, se eu estou melhorando o manejo, eu estou usando a tecnologia de uma maneira mais correta e mais forte, poxa, isso pode até reduzir a pressão no manejo sustentável de 3, 4, 5 safras dessa maneira. Então, ele vai só se beneficiar com isso. Você falou da aplicação dele juntamente com outros produtos. Coloca tudo no tanque ali, tá, e aplica, isso acaba sendo um facilitador. Tem gente que usa o pulverizador terrestre, tem gente que usa avião, tem gente que usa drone, depende muito. Esse modo de aplicação, ele pode ser tanto aéreo quanto terrestre? Pode ser, e nós fizemos os testes muito extremos, com peneiras muito finas, para ver realmente o produto sob estresse. E o tipo de pulverização, está em bula isso, pode ser pulverização terrestre, aéreo, e até via drone. Eu recebi um vídeo essa semana com o drone voando, aplicando o produto, e é incrível, né? Eu não achei que eu ia viver para ver isso. De verdade, a gente está num nível que é muito tecnológica a coisa. É muito bacana de ver isso. Tem coisa nova vindo aí, viu? Quando a gente vê, a gente assusta, cara. A gente fala, meu Deus do céu, né? E o pior, sabe o que é? Antigamente a gente falava assim, daqui 50 anos... Agora hoje você vê a pessoa falando assim, nossa, há 5 anos atrás. Fala de 5 anos atrás como se estivesse falando de 50 anos atrás, cara. Exato, o futuro chegou, né? Chegou muito rápido. E falando em futuro, você acha que essa nova molécula, ela marca o início assim, de uma nova geração de controle, digamos assim? Marca, porque, e até uma coisa que eu tive que estudar um pouco para entender como é que era isso, né? E é até uma coisa geracional, porque o milho é um negócio que está na humanidade, sei lá, 4.000 anos, desde os maias, dos incas, enfim, né? E a gente está sempre atrás, porque o melhor que eu posso fazer é, hoje, monitorar e entrar com defensivo e usar biotecnologia. Eu acho que isso devolve muito do protagonismo, porque eu tô antes, eu estou na reprodução, acabando com a reprodução daquela espécie ou daquela praga. E eu vejo que isso é fundamental para prolongar a vida útil das tecnologias atuais. E aí eu estou olhando talvez num prisma da indústria, mas a ferramenta tem que estar o máximo possível de tempo disponível, porque é muito caro desenvolver, demora. Então, é um jeito de eu olhar uma potência que estava ali, que ninguém estava olhando, todo mundo olhava para a lagarta, e trazer para o controle do agricultor. Essa que é a ideia. Eu vejo isso, sim, sendo utilizado em larga escala mundialmente, daqui a algum tempo. Você já deve estar vendo aí muita coisa que a gente só vai ver daqui 5, 8 ou 10 anos, né? Que a gente ainda... Quando eu falo a gente, nós, mortais, que estamos aqui fora da indústria, né? Que não estamos acompanhando a evolução desse negócio. E nós falamos de futuro agora, né? Que o futuro já chegou. Mas como é que você enxerga o futuro do manejo de pragas? Vamos falar daqui 5 anos. Eu vejo a biotecnologia de semente, talvez com mais desenvolvimento, mais proteínas, outras proteínas ali embarcadas. Os defensivos sintéticos terão um papel ainda fundamental nisso, talvez não as moléculas atuais, mas novas. Os biológicos, e aí focando em lagartas, como vírus, bacilos, fungos, e aí essa é a primeira, segunda geração, mas eu vejo metabólitos também, RNA, interferência, é como se fosse uma vacina de Covid, você consegue ir lá realmente no sítio específico do fungo ou do inseto e paralisar o sistema gastro dele, e ele morre de fome. É um negócio muito cirúrgico. E eu vejo, claro, o uso de feromônios, também para quebra da reprodução dessas pragas, e lembra que eu falei do cheiro da maré fedida, daqueles outros? Esses são os cairomônios. Existem outros tipos de substâncias que eles utilizam, os insetos utilizam também. Talvez, por exemplo, eu possa mimetizar um cairomônio de um predador. Então, ele
espantaria todos os insetos. Não existe isso, tá? Eu tô supondo aqui, né? Ou atrair para um lugar que não é onde eu tenho a lavoura, atrair com luz, enfim, existem diversas ferramentas. E claro, tem uma coisa que eu não falei, o monitoramento, principalmente para lagarta, é muito importante. Então, você ter ali as armadilhas, digamos assim, com inteligência artificial, identificando qual é a espécie que está ali e te dando o alerta, olha, precisa entrar agora. E você vai apertar, mandar um zap para alguém e falar, olha, entra que vai dar problema. Se não entrar agora, vamos perder a lavoura. Isso já existe, mas não é numa larga escala. Eu diria de 2 a 5% da população de produtores faz isso. Mas eu vejo isso no campo há algum tempo, sim, em massa. Legal, cara. Gostei. Curti. Obrigado por você. nos apresentar esse quadro futurista, que daqui a pouco a gente vai bater um papo aqui como se fosse coisa do dia a dia, coisa normal. Valeu demais. Obrigadão. Obrigado, Divino. Valeu, obrigado. Gente, é impressionante, né? Impressionante. Como é que a cada prosa que tem aqui, a gente vai vendo a evolução das coisas, né? Eu conversei agora com o Leonardo Antolini, que é gerente regional de biológicos da FMC, uma gigante, né, uma empresa gigante. É aquilo que eu disse para ele consegue visualizar aquilo hoje que a gente só vai visualizar daqui 5, 8, 10 anos, né? E nós falamos a respeito de feromônios, tecnologia biológica disruptiva para o controle de pragas. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.